Deus. oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor, amém, irmãos? A igreja de pé. Irmão presbítero Paulo, apresenta os dizimistas e ofertantes, por favor. Ora pelas ofertas, por gentileza. Pastora Marisa, ora pelo nosso pastor que vai ministrar a palavra em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Céu da igreja, capaz do Senhor Jesus. Oremos, maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Já ouvimos, Senhor, o melhor de Ti nessa noite, Pai, que saiu da boca, Senhor, dos Teus filhos, Senhor, que alegrou o nosso coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo moveu em nós, Pai. Agora, Pai amado, toma a vida do Teu filho, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha usar a vida dele nessa noite mais uma vez, Senhor, para trazer a mensagem, Pai, que o Senhor já preparou, Senhor, que o Senhor já colocou no coração dele, pois é a nossa necessidade. Usa, Senhor, o Teu filho, prepara os nossos corações com terra fértil, Pai, para que seja, Senhor, essa palavra plantada, Senhor, e floresça e dê bons frutos, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos. Bate palma para Jesus, amém, irmãos? Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória. Pode se assentar. Por Jesus Cristo. Hoje Deus ele já falou. Deus ele fala através do louvor tremendamente. Só não entende quem não está ligado, né? Deus ele vai falando. E a gente, quem está ligado, vai ouvindo a voz de Deus e vai entendendo o que Deus ele tem a fazer no nosso meio, né? Eu vou dar sequência na leitura oficial. Não sei se os irmãos perceberam, eu pedi para os irmãos ler o 16, né? Não é isso? 7:16 de Gênesis. Gênesis 7:16, que diz assim: os que entraram era macho e fêmea, e todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora. Irmãos, quem inventou, quem teve a ideia de fazer a arca? Não foi Noé, foi Deus. Deus tinha o seu plano. Se você voltar para trás, no capítulo 6, você vai entender porque Deus ele criou a arca. Você vai entender o porquê Deus ele abriu as comportas do céu e fez com que chovesse para encher a terra. No 6 diz assim, 6 versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Olha só. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo da obra que fiz. Isso é duro. É muito duro. Porque quando você olha para Deus, você vê um Deus de misericórdia. Você vê um Deus bondoso, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Mas subiu nas narinas de Deus algo que deixou ele decepcionado com a criação que ele mesmo fez. Olha que coisa, que ele mesmo fez. Deus criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas, criou os animais, os répteis, os peixes, criou os pássaros, criou tudo, criou o homem e colocou na terra. Mas o coração do homem, a maldade do homem se multiplicou ao ponto de Deus dizer assim, ó, vou
destruir tudo. Interessante que ele diz o seguinte: o homem que criei, os animais que voam, os animais da terra. Olha só, que pecado havia feito os animais da terra. Que maldade havia feito os animais da terra. Mas Deus destruiu tudo. Para você entender onde eu quero chegar. Quem é a porta de hoje? A porta é? Tem até um louvor que diz assim, ó, Deus, olhando do céu, para a terra não viu um justo sequer. Deus viu nossa necessidade e de boa vontade estendeu suas mãos. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus. De novo. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus. E aí, amado? Glória a Deus. Deus, ele se revela no meio daquela geração corrompida, no meio daquela geração que não tinha temor a Deus, no meio de uma geração que não escutava a voz de Deus. Tinha um homem que agradou ao Senhor, um homem que Deus olhou do céu e falou, me agrado desse homem. Olha só, e Deus fala para ele, olha Noé, me agradei de ti, e vou te dar um projeto para você fazer, uma arca, onde eu salvarei você e a minha criação. Entende? A Bíblia diz que Noé, ele começa a divulgar a revelação de Deus para o povo da sua época. E o povo, a Bíblia diz que eles casavam-se, davam-se em casamento. Isso quer dizer o quê? O povo estava distraído com coisas terrenas, e tudo passa nessa vida. A vida do ser humano, nesse mesmo texto, no capítulo 6, o Senhor reduziu. Está aqui em cima, me parece que é no 4, no 3. Reduziu para 120 anos por desgostar do homem. Aqui está no texto. Mas olha só o que acontece. E ele prega, e ele fala o que Deus mandou falar, e ele começa a executar o projeto de Deus. O projeto de Deus era para construir uma arca, onde coubesse todos aqueles que Deus elegeu para ser salvo. E no texto que nós lemos hoje fala, 7 de cada casal. Pode prestar atenção no texto, e vai falando tanto de cada espécie. E tem mais, quando for entrar lá, vai entrar de 2 em 2. E o tempo foi passando, e o tempo passando, e o tempo passando. E aí, irmãos, quem escutou a voz de Deus foi salvo. Quem escutou o que Deus mandou fazer foi salvo. Noé não foi lá na floresta e falou, leão, vai cair aqui água e vocês vão morrer. Pássaros, vocês vão morrer, não. Quem falou com a criação foi Deus.
Deus disse a eles: olhe, eu vou exterminar a terra, salve-se. Estou dizendo para a sua criação: salve-se. Aqueles que foram salvos foi os que adentraram a arca, porque na arca já tinha um local correto para cada casal, para cada animal, para cada pássaro, estava lá correto, o lugar certinho para eles, e eles escutaram o Espírito de Deus dar o comando, e no tempo adequado, a arca está pronta. Eles começaram a entrar, irmãos, começaram a entrar. Deus disse para Noé: Noé, vai você, a sua esposa, as suas noras, seus filhos, entram na arca. Deus mandou Noé fechar a arca, porque quem fecha a porta é Deus, e a porta que Deus fecha, ninguém abre, ninguém abre. Olhe, você pode orar, pode gritar, pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser, se Deus não quiser abrir, Ele não abre. Houve aviso, né? Houve oportunidade, foi ou não foi? Quando nós avisamos alguém, nós estamos dando a oportunidade daquela pessoa se safar, se salvar, se livrar. Então Deus deu oportunidade também, aleluia, para as pessoas se salvarem. Aleluia, louvado seja Deus. Não brinque com o tempo de Deus. Quem brinca com o tempo de Deus, chora no juízo. Entenderam aí? Preste atenção. Começou a relampear. Segundo historiadores, segundo a Bíblia também, a terra era regada por orvalho da própria terra. Ninguém conhecia esse negócio de tempestade, de chuva, ainda mais chuva de 40 dias e 40 noites. Quem imaginava que algo desse pudesse acontecer? Quem pode imaginar que você vai morrer amanhã? Alguém pode imaginar aqui que Jesus pode nos buscar hoje ainda? Ninguém imagina. Você pode imaginar que você ficará doente amanhã? Quem pode imaginar? A irmã acabou de falar aqui, saiu daqui da comemoração do aniversário da Edivânia, foi 16 de dezembro, e ela foi parar no hospital, e ela teve que operar. Você esperava isso? É assim vai ser a vinda do Senhor. Mas eu estou falando de porta que se abre, porta que se fecha. Deus abriu uma porta e deixou aberta por muito tempo. Ele pregou por base de 100 anos de pregação. Ele avisou para um, ele avisou para outro: fulano, vamos lá ver a arca que eu estou fazendo. Você é doido? Vou não. Cicrano, vem cá, Deus mandou falar que é assim. Não, eu estou ocupado. Mas vai acabar não, isso é conversa fiada. Isso é conversa. Não vai dar nada não. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é ruim. A natureza do homem é ruim. Desde o começo, o homem não teme a Deus. Naquela época, o povo vivia distraído com a evolução da época, com o que o mundo oferecia para a época.
Quando se fala de festa, de casamento, diversão, confraternização, coisas que nós gostamos. Agora aqui em Itaquera está lotado. Você não passa lá agora, porque tem jogo, não é isso? Tem jogo. Está assim, 40 e poucos mil pessoas lá. Não se vê ninguém gritar: Jesus é bom. O que as pessoas estão fazendo nesse momento? Distraídos com o que está acontecendo aqui no mundo. Entra semana e sai semana. Palavras são pregadas. Revelações são feitas. Deus, Ele fala dentro da igreja de forma tremenda. E muitas das vezes eu venho, eu saio daqui, eu saio vazio, eu saio sem esperança. Me parece que não entrou na minha mente a palavra, não desceu para o coração. Aleluia. Glória a Deus. E assim acontecia na época de Noé. Só que enquanto ele pregava, a porta estava aberta. Estava livre para entrar e para sair. Hoje, vivemos com a porta aberta da salvação. Entenda bem. O que aconteceu nesse texto aqui? Deus ordena, fala para ele: entra para dentro. Porque aqueles que compreendeu a minha mensagem vão entrar também. E assim foi. E foi subindo, animal por animal, espécie por espécie. E foi subir, não sei quantos dias demorou, eu não sei, mas eu sei que foi adentrando e foi, e Deus lá de cima contando, esse, e mais esse aqui, e mais esse aqui, e vai entrando, e o tempo de Deus começou a mostrar, o céu começa agora a escurecer, aleluia, há trevas na terra, e ninguém compreendia, mas a criação de Deus se apressava para subir, enquanto a porta estava aberta, eles apressavam para subir, e subia, e subia, e subia, até que chegou o último. Entenda aí, o tempo está fechado, começa a trovejar no céu. Aí, Deus, conhecendo o coração de Noé, Deus fecha a porta. Deus fechou a porta e lacrou por fora, conhecendo o homem piedoso que era. Deus falou: fecharei eu a porta. Eu quem fiz, eu quem abri, eu que projetei, agora eu fecho. Aleluia. Preste atenção nisso, igreja. Lá fora, trevas. Dentro da arca, todo mundo seguro e salvo. Olha só. Medite comigo. Começa a grande tempestade. O povo ficou apavorado. Os gritos começam a ecoar. Noé, abre a porta. O choro, a confusão lá fora, todo mundo querendo entrar na arca, mas não podia entrar na arca mais, porque Deus selou a arca, não dava mais para entrar. Quem estava lá dentro não podia sair para fora, e quem estava lá fora não podia mais entrar. Deus tem um tempo para todas as coisas, e o tempo de Deus está chegando.
imaginando, irmãos. Eu fico imaginando, imagine você. Que situação que não estava ali fora. Pessoas pegando na porta, tentando abrir, batendo, jogando pedra, tentando subir. E não conseguiam. Não conseguiam. Porque foi um planejar de Deus. Deus planejou, Deus escreveu a história e Deus fez cumprir a história. E por que será que Deus, Ele fala comigo e com você essa noite? Depois da morte de Jesus no Calvário, as portas estão abertas. Quem quer ser salvo nessa geração corrompida, distraída, tem que lembrar do seu Salvador, tem que lembrar que precisa se render aos pés do Senhor. Sem Jesus não dá. Aleluia. Ei, para aquela geração, pastor, não havia plano B. Não tinha plano B. Era ou entra ou fica. Não tinha jeito. Não tinha um jeitinho. Não tinha bote salva-vida do lado para eles caírem dentro e se salvar. Não tinha plano B. Só tinha plano A. Entra ou fica. Olha, não havia segunda arca, não tinha 2, 3, 4 arcas, só havia uma, como hoje só há uma porta, chamada Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, mas eu sou crente. Amém. Amém. Aí se você comparar você com um muçulmano, ele é mais santo que você 1000 vezes. 1000 vezes. Jejuma, ora 4 vezes por dia. Não come. As mulheres lá, tem umas que só dá para ver só o olho, tudo coberta. Presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Olha para você essa noite, como você está diante de Deus. Como está a sua situação diante daquele que tudo pode. Mas pastor, eu sou santo, amém. Se você olhar para uma freira, ela é mais santa que você. É mais. Usa a vestidura dela, o dia inteiro com o dedinho assim fazendo terço, orando terço. Um crucifixo desse tamanho. Tem lei do celibato. Jejuma, ora, faz sacrifício. Aleluia. E agora? E agora? Escute o que eu estou dizendo a você essa noite. A porta está aberta. A porta está aberta. Me arremete aqui na minha mente agora. Lázaro e o rico. Oportunidade foi dada para Lázaro e foi dada para o rico também.
Porque Deus criou Lázaro e Deus criou o rico também. Deus amava o Lázaro e amava o rico também. Da mesma forma que Deus ama um, Deus ama outro. Mas o que aconteceu naquela história? O rico vivia distraído nas suas festas. O rico vivia distraído com a sua vida. O rico vivia fazendo a sua vontade, assim como desejava. O outro, infelizmente, estava doente, estava deixado de lado, caído. E muitas das vezes ele pedia alguma coisa para comer na casa do rico, tinha as migalhas para comer. Porém tem uma coisa, aleluia, Lázaro, mesmo na sua imundícia, nas suas chagas, cachorro lambendo, ele glorificava a Deus por tudo. Ele não reclamava de Deus por nada, ele louvava a Deus, ao ponto de Deus falar, vou te tirar da terra. E Deus pega ele, tira da terra e leva para o paraíso. E o rico? Deus esperou, e ele não acordou. Deus falou, deu oportunidade, um pregou, o outro falou, o outro tentou levar, vamos para a igreja, vem para cá, faz isso, faz aquilo, e ele não deu ouvido. E quando chegou, a Bíblia vai dizer que de lá do Hades, ele olha para lá e vê Lázaro, e ele diz para Deus, lá, Senhor, faça com que Lázaro toque uma gotinha daquela água, aleluia, na minha boca, porque eu estou morrendo de sede. Isso mostra que o arrependimento vem, mas quando vem o arrependimento, é muito tarde, a porta se fechou. Quantas portas se fechou hoje? Para nós aqui que estamos vivos, a porta se fecha a partir do momento que o Senhor te chama. Até o arrebatamento da igreja será assim. Será dessa forma. Deus vai dando um tempo, vai dando tempo, mas chega o teu tempo. Quando chega o teu tempo, Deus te chama. E aí pergunta para você, o que tu tem nas mãos para me oferecer? Ó louco! O que tu tens para me oferecer? Hã? Aí, a porta se fechou. Começa a gritar, Senhor, não! Não, Senhor, não, eu não sabia. Senhor, eu não conhecia, eu não estava pronto. Eu não sei, Senhor, eu não prestei atenção. Mas, saiu daqui. Se você encontrar a porta da salvação fechada para você, você passará a eternidade preso, onde haverá choro, dor e ranger de dentes, onde clamará a Deus e Deus não escutará, onde você vai dizer, Senhor, me perdoe, mas nesse lugar não há mais perdão. O perdão ainda está aqui, porque as portas estão abertas pelo sangue do Cordeiro. Ei, que tragédia, não foi? Mas vocês acham que a tragédia foi a chuva? Não, a tragédia não foi a chuva. A maior tragédia ali foi as pessoas não terem dado ouvidos para aquilo que Deus falou. Não deram ouvido. Irmãos, a palavra é para mim e é para você também. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Aleluia. Escute a voz do Senhor. Escute o que o Senhor fala na igreja. Escute quando Deus ele diz. Aleluia. Porque Ele quer levar você salvo para o céu. Vai chegar um momento, irmãos, em que Deus tirará a igreja daqui.
não ficaremos aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não ficaremos aqui. Vai chegar o dia da nossa entrada triunfal na arca. Essa arca vai nos levar até o paraíso do Senhor. Como levou Lázaro. Presta atenção nisso. E a Bíblia diz que a visão que o rico teve é uma parábola que Jesus contou. Mas a visão que ele teve é que o homem aqui, que está aqui no Hades, ele está sentindo algo que eu sinto. Quem sente sede aqui? Quem sente calor aqui? Quem sente fome aqui? Quem tem medo aqui? Então isso é claro que você vai chegar lá e vai se sentir da mesma forma que sente aqui. Vai lembrar desse culto essa noite. Você lembrará desse culto. Glória a Deus. Esse culto está no memorial de Deus. Quando você adentrou aqui, teu nome foi escrito lá na portaria do céu. Deus sabe quem está aqui. Deus sabe quais as suas condições. Deus conhece a minha e a tua vida. Por isso ele diz essa noite a você: entre pela porta. Entre pela porta enquanto há tempo. Glória a Deus. A tragédia também não foi a destruição do mundo. A tragédia está no texto, no capítulo 16. Aleluia. Versículo 16, parte B. A tragédia maior foi Deus fechar a porta. Porque quando Deus fecha a porta, homem nenhum mais consegue abri-la. E quando Deus abre a porta, só Ele pode fechar. Somente Ele fecha a porta e somente Ele abre porta. E a nossa vida está nas mãos de Deus. Oportunidade hoje eu tenho de me converter, de entender que eu não posso ficar distraído nesse mundo. Que eu não posso ficar comprometendo os meus dias de vida neste mundo que aqui está. Porque você joga, aleluia, Deus fica lá do céu sabendo quantos dias, quantos anos, quantos dias, quantas horas e quantos minutos você tem aqui na terra. Deus sabe o seu dia, o dia que você nasceu e o dia que você irá morrer. E a oportunidade vem. Aí vem o Noé de hoje pregando uma palavra dessa. Vem outro Noé quinta-feira pregando a palavra, e vem sábado, e vem domingo, e vem programa de internet, e um fala, e outro fala, e profeta daqui, e profeta dali, e todo mundo na mesma linhagem. Jesus está buscando a igreja, Jesus está às portas, Jesus vai arrebatar a igreja, onde você passará a eternidade. A eternidade é tenebrosa para alguns. Não haverá escape. Na eternidade não haverá chance. Na eternidade não haverá como correr. Na eternidade não tem como se esconder. Na eternidade você estará nu. Tinha um homem aqui, perseguia essa igreja. Não gostava dessa igreja. E ele faleceu. No dia que ele faleceu, passou uns 2 dias, o Senhor me mostrou esse homem correndo dentro do inferno, nu, com demônios atrás
atrás dele, ele nu corria. E eu falava, meu Deus, é o fulano de tal, que eu não posso citar o nome, que está aqui, dentro do inferno. Eu tenho certeza, pela semblante de medo que aquele homem estava, ele deve ter lembrado dessa igreja, ele deve ter lembrado das perseguições que ele teve aqui, ele deve ter se lembrado que ele escutava os louvores, ele deve ter se lembrado que alguém falou para ele, Jesus te ama e quer te salvar. Só que não há mais esperança para aqueles que saem daqui com as portas fechadas. Eu vou terminar dizendo para você assim, ó. Aleluia, glória. Aleluia. Oh, meu Deus, continue. Aleluia, Jesus. Escapa-te por tua vida. Aleluia. A oportunidade de Deus essa noite está em aberto para mim e para você. A oportunidade que Deus está nos dando hoje é única. Não há plano B na tua vida. O único plano que Deus, Ele planejou para você, foi te salvar, te coroar, te levar para o céu e te proporcionar uma vida eterna de gozo e delícias com o Senhor. Hoje o Senhor abre, aleluia, as portas, e Ele chama você, aleluia, para que você venha como a criação dEle, que você venha e você entenda que a tua vida não é tua, a tua vida está na mão de Deus, e quando Deus quiser tirar ela, Ele vai tirar, aleluia, e a oportunidade é essa noite. Senhor, como fez Abraão, ele creu ainda que não via. Diz quem segue fielmente, Santo do Senhor, é paciente, Salvador, Senhor, sagrado. Olha só, seus troféus, sempre a cruz pesada. Pra quê? A coroa, Sará, você que está cansado, você que está cansada, que você não aguenta mais tribulação, continue, não aguenta mais tribulação, lembre desse hino, lembre desse louvor quando você estiver atribulado, atribulada, parte com seu glorioso ser. Glória há de ter, amém? Oh, aleluia! A salvação está aqui essa noite. Quem quer adentrar por essa porta, vem aqui na frente. Quem quer adentrar hoje, vem cá que eu vou orar por você. O Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém para Jesus? Venha, venha, porque você não sabe o dia de amanhã.
Você não sabe o que será amanhã, aleluia. E essa noite é um apelo diferente. Há um apelo diferente aqui. Há algo diferente aqui. O Senhor te chama. Aleluia. A porta está aberta. Ainda está aberta para ti. Você que vai ouvir ou assistir essa mensagem. As portas do Senhor. A porta do Senhor está aberta. Não existe portas. Existe uma porta chamada Jesus. Aceite a Jesus enquanto há tempo. Para que você escape da dor, do choro, do ranger de dente, do fogo. Volte para Jesus enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe. O silêncio aqui diz que não. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A minha parte, como Noé, eu já fiz essa noite. Que o Espírito Santo possa falar no seu coração. E você que está fraquinho, continue. Mesmo fraco, mesmo triste, caminhe com o Senhor. Caminhe com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, por favor, orar por você. Levanta aqui, irmão. Eu não sei. Ela não aceitou Jesus ainda, irmãos. Ela aceitou hoje. Aleluia. Você pode ter certeza que se o Senhor arrebatar a igreja hoje, ela subirá. Viu? Vamos orar por ela? Eu vou perguntar algumas coisas. Você vai falar? O que eu falar? Fala eu. Rafaela, hoje estou me entregando para Jesus. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e faça com que eu fique firme até o fim, para que eu receba a coroa de vida eterna. Amém. Vamos orar por ela. Altíssimo e eterno Deus, aqui está sua filha, Senhor. Senhor, tu tem algo, eu oro por ela todos os dias. E eu creio que a oração ela sobe para o céu. Ela está chegando na fase de adolescência, Senhor. Que tu possa guardar a Rafaela. Faça dela um instrumento em tuas mãos. Que esse culto esteja no teu memorial, ó Deus. Que naquele dia tu possa chamar o nome da Rafaela. E ela possa escutar, Senhor, o nome dela ser chamado. E ela trocará desse corpo, sairá desse corpo corruptível. E ganhará um corpo incorruptível no céu, onde reinará com o Senhor para todo sempre. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Já refúgio a glória.